forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então começar o nosso estudo nesta noite, retomando o tema da existência dos anjos, não é? É o que nós estamos estudando. Os anjos, como eles existem, quem são eles, a hierarquia e o porquê eles foram criados. E eu gostaria então de iniciar fazendo novamente a leitura com os irmãos desta pergunta e da resposta 16 do Catecismo Maior. Vamos ler juntos então? Como criou Deus os anjos? Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeitos à mudança. Ok, então nós já vimos na semana passada algumas dessas características que são apontadas ali, né? Então a imortalidade, a santidade, o poder e também a excelência em conhecimento. Nós fizemos um breve resumo e hoje eu gostaria então de tratar com os irmãos, seguindo mais uma vez o roteiro aqui que é apresentado pelo pastor Joel Bick, sobre a terminologia bíblica que é usada para anjos na Bíblia. Nós começamos a ver isso também no estudo passado, mas hoje nós vamos concluir essa parte. E vamos também ver a natureza dos anjos. E vamos retomar exatamente estes aspectos que são mencionados ali. O Espírito de Deus, né? Anjos são espíritos de Deus, são servos de Deus. Anjos são o exército de Deus. E os anjos são criaturas de Deus. E finalmente nós vamos ver a razão pela qual eles foram criados, né? Ou as obras dos anjos, ok? Então, para começar, meus irmãos, a gente se lembra, como eu disse no estudo passado, que a palavra anjo, ela também é a palavra hebraica, né? Que é traduzida como mensageiro. E nós vimos, inclusive, alguns textos bíblicos que apontavam exatamente para essa terminologia. Os anjos são os mensageiros, aqueles que levam a mensagem de Deus. Então, quando aparece na Bíblia, por exemplo, né, lá em Apocalipse, ao anjo da igreja escreve, ali a palavra que está em grego, a palavra angelos, é uma palavra que representa anjo, né, que traduz como anjo, e que significa mensageiro. Então, por que isso? Porque todo anjo que aparece na Bíblia, ele vinha para trazer algum tipo de mensagem. De fato, era um mensageiro da palavra de Deus, não é? Um mensageiro que trazia ou que comunicava a verdade de Deus. Um segundo termo que é utilizado, que é talvez um dos mais conhecidos deles, né? É o termo querubim, querube no hebraico, querubins, né? Como aparecem também nas Escrituras. E esses querubins, eles são identificados na Bíblia como aqueles anjos que guardavam o paraíso depois da queda. Então eu vou convidar os irmãos para a gente abrir exatamente nesse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 24. É a primeira vez que aparece aqui esta referência, né, ao anjo como um guarda do paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Vamos ler juntos. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Até aí tá bom, né? Então, aqui a gente vê então a expressão querubins, representando aqui aqueles guardas, né? O final do versículo diz, para guardar o caminho da árvore da vida. Existem outras referências também, por exemplo, Êxodo 25, 20. Vamos abrir lá também, Êxodo 25, 20. Êxodo 25, 20. Aqui nós estamos falando da construção da arca, né? Então, verso 20, vamos ler. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então, aqui também
os querubins aparecem como guardas, aqueles que guardariam os elementos sagrados, né? Aqueles 3 elementos sagrados que estavam dentro da Arca da Aliança. Então aqui nós temos uma referência a essa classe de anjos, chamados de querubins, responsáveis por fazer a guarda daquilo que é específico do ser de Deus, né? Ou daquilo que é administrado por Deus, diretamente por Deus, seja do paraíso, ou seja também dos chamados símbolos sagrados, como nós temos aqui. Uma outra ocorrência também dos querubins aparece em Ezequiel, quando eles são chamados ali de seres viventes. E aí ali menciona, né, inclusive, tendo eles 4 faces, um homem, um leão, um boi, uma águia, 4 asas, cheios de olhos, símbolos, né, que vão apontar aqui para este poder que o catecismo menciona. Anjos são poderosos. Vamos ver aqui, por exemplo, Ezequiel. Hoje nós vamos mencionar bastante os textos bíblicos, né? Para que a gente possa ver exatamente na Bíblia como que esses termos aparecem. Então, os irmãos, por favor, fiquem atentos aí para percorrerem, né, a Bíblia. Vamos ver Ezequiel. Podemos ler no capítulo 1 mesmo, existem algumas outras referências, mas nós vamos ver o capítulo 1. Tem alguns versículos, por exemplo, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos. Ezequiel 1, 5 e 6. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Então, olha para vocês verem, né? É interessante porque quando diz aparência de homem, mas homem não tem 4 rostos, asas, né? Então, aqui, por que o texto utiliza essa metáfora, né, para dizer que tem a aparência de homem? Para significar que aquele anjo, aquele ser especial, ele não era de outra estrutura que não fosse similar, parecida com a estrutura do ser humano, né? Então, quando a gente, obviamente não é isso que o texto está dizendo, mas quando a gente se lembra daquelas figuras mitológicas, por exemplo, que aparecem em filmes, né? Então você tem aqueles heróis, aquelas figuras mitológicas que são homens com mistura, né, de animais, etc. Então você tem a arte, né, o cinema no caso, tenta imitar exatamente esses seres celestiais, né? Esses seres que não são visíveis, mas são imaginados. Então, o que o texto faz aqui é exatamente isso, é mostrar que esse anjo, ele tem uma semelhança de homem, embora ele seja diferente de homem. Então, ele não é um homem como nós, ele parece, ele é semelhante, ele tem uma estrutura, mas ele tem características que superam as características dos homens. Por isso mesmo eles são espíritos imortais, santos, poderosos, né? Excelentes em conhecimento, porque embora eles sejam parecidos conosco, semelhantes a nós, eles não são como nós. Há coisas que distinguem os seres celestiais, os anjos, dos homens. Também os querubins são mencionados, irmãos, como aqueles que carregam, são os carregadores do carrossel voador do Senhor. Aqui é uma referência, né? A gente vai chegar aqui também, quando tratar, por exemplo, do exército de anjos. Então, há aqueles anjos que cuidam deste transporte, assim como tem, também a gente vê no caso dos reinados, né? Tem aqueles carregadores do trono do rei ali, geralmente em filmes, né, a gente vê isso. Então, a rainha sentada naquele carrossel e os carregadores levando, né? Aqui a ideia do texto é esta: os anjos, eles carregam o trono de Deus. Claro que isso é uma metáfora, né? Porque Deus não pode, como nós sabemos, ser contido num lugar específico. Mas aqui o texto quer se referir ao fato de que existem aqueles anjos que estão no trono do Senhor e que servem ao trono do Senhor, como sendo estes guardas, né? Estes que atentam para a guarda do trono de Deus. Vamos ver esse texto, por curiosidade, né? São textos, às vezes, até mais complexos mesmo de a gente interpretar, e nós não faremos, né, assim, uma exegese dos textos agora. Vamos mencionar, e obviamente se posteriormente, né, a gente tiver alguma
questão específica, a gente vai e trata daquele texto especificamente. Então, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, 18. Vamos ler juntos aí. Primeiro Crônicas 28, 18. Leiamos. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o outro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Então aqui a referência àqueles querubins que foram construídos, né, como nós vimos, mas também representando aqueles que estendem ou que carregam, né, que estendem as suas mãos, como aqueles que guardam o trono do Senhor, que guardam as coisas sagradas. Nós sabemos que a arca ela é só um símbolo, né? Então ela não tem um poder em si. Nenhum elemento sagrado, né, tinha poder em si, porque senão Deus estaria criando ali amuletos, né, coisas que... E não era essa a intenção, né? A intenção dos objetos sagrados era fazer uma referência ao poder de Deus, né? Então a arca não era poderosa em si, mas ela representava o poder de Deus. Como hoje, por exemplo, nós temos os elementos sagrados, né, que são os elementos da ceia e o batismo, que são os dois sacramentos que permanecem instituídos, né, na nova aliança. Mas é óbvio que a água que nós usamos no batismo, ela é água da Copasa mesmo, né? Quando muito, mineral, né? Mas é água, não tem nenhum poder místico, mágico ali, de você jogar na pessoa. É água, assim como o pão é pão e o vinho é vinho, né? Ou suco de uva. São elementos naturais, são elementos comuns. Mas quando eles assumem no contexto de culto, então eles passam a representar elementos espiritualmente carregados com o signo, né, o significado daquilo que representa o poder de Deus. Então a arca não tinha poder nela mesma, mas ela representava naturalmente o poder do próprio Deus. Por isso que Deus, na instituição da arca, né, na construção da arca, ele elaborou cada detalhe, né? Olha, você vai fazer assim, com tal material, de tal comprimento, vai colocar isso, isso, isso lá dentro, né? Por quê? Porque Deus, como sendo um Senhor ordeiro, né, e absolutamente detalhista nestas questões todas, ele ordenou que tudo fosse feito conforme a sua medição. E os anjos, portanto, eram os assistentes de Deus, os querubins, né, os assistentes de Deus que deveriam controlar esta construção, né, vigiar, manter esta construção dos objetos sagrados de acordo com o desígnio do Senhor. Então a gente vai sempre ver, irmãos, querubins na Bíblia sendo mencionado com esta função de guardas do tabernáculo, guardas do trono de Deus, guarda do paraíso, guarda dos símbolos sagrados, assistentes da glória de Deus, ou seja, os guardas da glória de Deus. Então os querubins vão aparecer como aqueles que não permitem que a glória de Deus seja assaltada, seja adulterada, né? Então sempre aparece como aqueles vigilantes, né? São os anjos que guardam. Então os irmãos gravem esta semelhança, né? Os querubins são os anjos que guardam aquilo que se refere a Deus, tá? Então toda vez que aparecer, geralmente vai estar apontando para esse grupo de anjo poderoso que tem então esta autoridade dada por Deus para guardar as coisas sagradas, né? Seja o trono, seja o paraíso, sejam os objetos, seja o próprio povo de Deus, aquilo que se refere, quando a Bíblia fala do trono de Deus, né, que se refere aos céus. Então os irmãos vão sempre perceber ali a presença desses chamados querubins. Muito bem, uma outra classe, né, são os chamados serafins, e aí o termo hebraico é serafim mesmo, né? Não dá nem para a gente confundir o termo hebraico, né? O querube é o querubim, e serafim é serafim mesmo, né? Não é serafim, é serafim, né?
E está em Isaías, capítulo 6. Esse é um texto muito conhecido nosso. Geralmente, alguns irmãos utilizam para dizer que a liturgia do culto tem que seguir esta ordem que está em Isaías, o que não tem nada a ver, né, com isso. O texto não fala sobre uma ordem de culto, embora a ordem seja boa. Não estou dizendo que a ordem não seja boa, só estou dizendo que ela não pode ser usada como argumento para dizer que a ordem tem que ser sempre assim, né? Porque aqui foi uma experiência muito específica de Isaías, e obviamente, né, também pode ser a nossa experiência quando nós estamos diante do Senhor. Mas então, aqui fala sobre serafins, versículos 2 e 6. Vamos ler aí? É Isaías 6, 2 e 6. Vamos ler o 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E o 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Está vendo? Então aqui aparece essa segunda classe, né? Que já não são os querubins, os querube, mas são agora serafins. Então esses serafins, segundo os estudiosos, eles aparecem exatamente como aqueles anjos que costumam pairar sobre o trono de Deus, como anjos que embelezam o ser de Deus ou o trono de Deus. E é por isso que o texto aqui de Isaías, os anjos, né, versículo 3, diz assim, ó, e clamavam uns aos outros. Quer dizer, quem clamavam aqui? Os serafins que clamavam. Clamar é um verbo que é utilizado na Bíblia para significar quase sempre uma manifestação de louvor. É uma oração, geralmente é uma oração, e essa oração, que a gente costuma chamar de clamor, né, é uma oração que adora a Deus e apresenta a Deus os seus louvores mais profundos, né? Então é o sentido mais profundo de adoração. Geralmente a gente tem na cabeça, né, que clamor é quando a gente vai pedir alguma coisa, né? Vamos levantar um clamor em favor de tal coisa. Então geralmente está ligado à petição, mas não só petição. Aqui, por exemplo, não é uma petição, aqui é uma declaração de louvor, é uma adoração profunda. Então o clamar é o humildemente se referir ou se apresentar à santidade de Deus. Então aqui os próprios anjos, eles clamam uns aos outros. Repare, aqui a comunicação não é com Deus, mas é uns com os outros. Não é interessante isso? Clamavam uns aos outros. Por quê? Porque aqui é o seguinte, os anjos, eles percebem a presença de Deus, e eles então agora dizem, olha, nós estamos diante dele, se ajeite aí, conserte aí, muda, arruma, o rei está chegando. Essa é a ideia. Quer dizer, nós não vamos nos apresentar diante do santo, santo, santo Senhor dos Exércitos de qualquer maneira. Percebe? Então esse é o sentido mais profundo de adoração. Se você está na presença do rei, né, casamento, que a nossa sociedade inverteu naturalmente o sentido, né? E colocou a noiva como sendo mais importante, quando na verdade o noivo é mais importante, né? É a noiva que espera o noivo, não é isso? Segundo a Bíblia? Ou não é? Então, só que a nossa sociedade inverteu, né? A noiva ficou mais importante que o noivo. Mas tudo bem, vamos pegar a noiva como exemplo. A noiva, quando vai entrar na igreja, o que acontece? Todo mundo... ficar de pé, né? Aí todo mundo acerta, ajeita, fica olhando. A ideia é semelhante a esta. Então é mais ou menos assim, está todo mundo aguardando, o rei chegou. Então, todos de pé, se ajeitem. Então os anjos aqui, eles estão dizendo, olha, está chegando, santo, santo, o Senhor está chegando. E por isso o temor de Isaías. Veja que o temor de Isaías, as bases do limiar do templo, né, que é o alicerce, tremeram, porque o rei está chegando. E aí Isaías imediatamente ele percebe a chegada do rei, ele se vê de uma maneira não adequada
Porque diante de um rei como o Senhor, ninguém está pronto, né? Ninguém está pronto. Então ele se vê completamente impotente, incapaz de receber o rei, e por isso ele fala: Senhor, ai de mim, eu estou perdido, não tem nem roupa para esse evento. Não é assim? Não tem nem roupa para esse evento, não tem nem como ir. Isaías se sente incapacitado. Então os anjos, os serafins, eles aparecem como sendo estes que embelezam a glória de Deus, né? São aqueles responsáveis por, com suas vozes, sacudir o templo celestial, né? E fazer com que a multidão de anjos, por meio dos seus brados, eles possam realmente cantar louvores ao Senhor. E aí, meus irmãos, há uma semelhança muito interessante lá em Apocalipse, capítulo 4. Os irmãos, por favor, abram lá também, Apocalipse 4. Nós vamos ler aqui os versículos 7 e 8. Há uma semelhança muito grande entre o texto que nós lemos agora há pouco, de Ezequiel, quando menciona lá, né, só para aqueles irmãos que chegaram depois da leitura de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1 fala de anjos que têm semelhança de homens, mas que têm a aparência de anjo, né? Quer dizer, eles são leão e tal. E aqui nós vamos ver a mesma ideia, a mesma figura. Vejam só aí, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos ler esses dois versículos? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Aqui, naturalmente, é uma imagem das asas abertas, né? Uma águia, quando está voando, a gente imagina exatamente aquela envergadura, né? Algumas águias chegam a quase 2 metros, né, de envergadura. Então, possivelmente, a visão, né, que João está tendo aqui do trono celestial seja esta visão de um ser diferente. Então, quando ele diz aqui como um leão, como um novilho, não é que ele era um leão ou que ele era um novilho, mas ele descreve com aquelas figuras que ele tinha para comparar. A gente não faz isso? Quando você, por exemplo, vai descrever alguém ou alguma cena, alguma coisa, você fala para a pessoa: é parecido com tal coisa. Quer dizer, não é a tal coisa, mas você faz o que a gente chama de metáfora mesmo, de símile, né, que é uma comparação. Você fala: parece isso. Não é, mas lembra isso, né? O 8, vamos lá. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então aqui os intérpretes, eles entendem o seguinte, que como nós estamos falando do céu, e no céu nós temos então todos os anjos presentes, aqui seria a reunião dos querubins, que são aqueles descritos lá em Ezequiel, certo? Que são estes que parecem leão, novilho, etc., com os serafins, que são os responsáveis por embelezar o culto a Deus. Então aqui seria o culto dos anjos, os anjos oferecendo louvor a Deus no seu trono, né? Então esta é uma imagem de fato gloriosa, né, que nós temos aqui nesta expressão do Apocalipse. Aqui então seria a reunião destes anjos, tanto os querubins quanto os serafins, para louvarem a Deus, né, e apresentarem a Deus toda a sua adoração. Muito bem, irmãos. Um outro termo que também nós encontramos, que é utilizado inclusive pelo Catecismo Maior, é o termo espírito, que é o ruach no hebraico e pneuma no grego, né? No grego é mais fácil dos irmãos associarem, porque quando a gente fala, por exemplo, pneu de carro, né? O pneu, ele tem ar, não é isso? Sopro, né? Pneumonia, pulmão, ataca o pulmão, né, que é onde tem o ar. Então a palavra pneuma no grego também significa o ar, o sopro. Por isso que pneuma é espírito, né? É o sopro de Deus. Então essas palavras estão associadas.
Então, pneumático, pneu, né, tudo que tem pneu aí lembra isto, lembra sopro, lembra ar. Então, nesse caso, quando a palavra aparece, ela representa os espíritos de Deus, né? Ou os espíritos que são anjos. Às vezes aparece a expressão ventos também, como lá no Salmo 104. Vamos abrir lá? Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, 4. Um texto poético também, né? Como toda poesia, nós temos que ler como poesia, né? Ou seja, não é literal. Isso aqui não é uma representação literal, é uma representação metafórica, né? Vamos ver? 104, 4. Vamos ler juntos. Fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Está vendo? Então aqui, anjos são chamados de ventos, ou seja, espíritos, exatamente porque eles não têm matéria, né? Não é um corpo físico, eles são como um vento mesmo. A gente se lembra aqui de Jesus, né? Quando ele conversa com Nicodemos, e ele diz, o Espírito sopra onde quer, não é isso? É como um vento. E é assim mesmo, a ideia de um vento, de um movimento espiritual. Ministros aqui é uma referência a anjos também. Nesse texto do Salmo 104, 4, irmãos, acontece uma ordem que é muito comum na poesia, que a gente chama tecnicamente de paralelismo. O que é isso? São duas frases colocadas uma debaixo da outra, paralelo. Certo? O termo, geralmente são dois termos na primeira frase. Aqui, ó, anjos, ventos. Está vendo? São dois substantivos. Embaixo você também vai ter dois substantivos, ministros e labaredas de fogo, duas expressões. Então, quer dizer, anjos combina com ministros e ventos combina com labareda de fogo, certo? Então o versículo, na verdade, está falando da mesma coisa, não são dois seres diferentes. É o mesmo ser, mas caracterizado, designado de modos diferentes. Então os anjos aqui, eles são tratados pelo salmista como sendo os ministros de Deus. Por isso que, repito, né, lá no Apocalipse, quando Jesus escreve as igrejas, ele fala, o anjo da igreja de Éfeso, por exemplo, escrevo. Quer dizer, não é o anjo enquanto ser celestial, mas é um anjo enquanto mensageiro, enquanto ministro, certo? Como aparece ministro em outros lugares do Novo Testamento, por exemplo, em que Paulo chama os pastores de ministros, né? E esses ministros, no caso aqui os anjos, eles são ventos porque são espirituais, mas eles são também fogo porque eles são puros, santos. Eles são labaredas de fogo porque eles são também santos, não é? Eles chegam e eles não se contaminam, porque fogo no Antigo Testamento, principalmente, representa purificação, né? Por isso a brasa que tocou Isaías era uma brasa de fogo, tirou do altar que estava incendiado, né? Tirou com uma tenaz, que é como se fosse uma mãozinha, né? Um pegador. Então você pega a brasa e encosta. Certo? Por que fogo? Porque o fogo purifica. O fogo é sempre sinônimo de juízo, de purificação. Por isso que o Novo Testamento diz que nós somos batizados com água e fogo. Quer dizer, o fogo é o juízo, o fogo é o que nos purifica, né? Então, fogo ali não tem a ver com fogo de pular, né? De sapatinho de fogo, aquele negócio não tem nada a ver com isso. Fogo ali é juízo, é purificação, né? E a água é a lavagem mesmo, a lavagem do Espírito. Todos esses termos são metafóricos, né? Porque é óbvio que você não vai pegar aquele negócio de circo, né? Uma tocha, e na hora do batismo você pôr fogo na pessoa, né? Porque senão eu teria que fazer isso. Não é assim? Tem que batizar com fogo. Beleza, então vamos batizar com fogo, vamos pegar uma fogueira. Por que ninguém faz isso? Porque ninguém é doido de fazer isso. A água tudo bem, né? A água a pessoa mergulha, mas o fogo ninguém quer pular no fogo, né? Porque são metáforas, tanto a água quanto o fogo. Por isso que nós, presbiterianos, por exemplo, não nos importamos com a quantidade de água. Para nós, uma gota de água resolve, porque não é a água que vai limpar. Não é se você joga um pouquinho de água na cabeça ou se você mergulha no rio. Para Deus, tanto faz.
Nós, presbiterianos, aceitamos o batismo por imersão, né? Se vem um irmão que foi batizado na igreja batista, por exemplo, que foi batizado nas águas, e ele chega e diz: olha, pastor, fui batizado nas águas, louvado seja Deus, não tem problema, nós não vamos pedir para você rebatizar, porque nós entendemos que não é a quantidade de água. Ah, então por que vocês não mergulham na água? Uai, porque nós entendemos que o texto bíblico diz a aspersão do Espírito. A aspersão é jogar um pouco de água na cabeça, não precisa ser mergulhar, né? Então, é por isso, porque a gente entende que são símbolos, e os símbolos não precisam ser interpretados, como é o caso aqui, literalmente. Então, os anjos são ventos, por quê? Porque eles são espirituais, não são matéria. E são labaredas de fogo, por quê? Porque eles são anjos que julgam, ou que purificam os ambientes onde eles estão, como nós acabamos de ver lá em Isaías, né? Na visão maravilhosa que o profeta Isaías teve. Vamos ver aqui ainda no Salmo 104, olha o versículo 29. 29. A palavra que aparece aqui no versículo 29, que é: se lhes cortas a respiração. Essa palavra que aparece aí também é uma palavra que representa essa mesma relação com o versículo 4. São sinônimas. A respiração aqui é o vento, né? Então é a vida. Por isso que os seres são chamados seres viventes, alma vivente, certo? Porque tem a ver com a vida, com esse sopro do Espírito, né? Com o ruar que é dado por Deus aos seres viventes. Vamos ver João 4:24. Esse aqui é um texto que, acredito eu, 99% sabe de cor, né? Sabem de cor. João 4:24. Na hora que os irmãos lerem, os irmãos vão se lembrar. João está falando da adoração, né? Aqui, no caso, as próprias palavras de Cristo, né? Registradas por João, naquele encontro maravilhoso que Jesus teve com a mulher, né? de Samaria. E aí o versículo 24, vamos ler? Deus é Espírito, então é ruá. Esse Deus é o pneuma, né? No grego aqui no caso. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que nós, meus irmãos reformados, nós não precisamos de nenhum tipo de elemento para adoração. Nenhum tipo de elemento. As igrejas reformadas, elas são, ou pelo menos deveriam ser, né? Esvaziadas de qualquer tipo de elemento que faça referência ao ser de Deus. Nós não temos nada. Os irmãos podem olhar aqui, ó, nada faz referência ao ser de Deus, nada. Não é? Por quê? Porque nós não precisamos de nada que faça referência ao ser de Deus, porque Deus é Espírito. A gente não precisa ter um crucifixo, a gente não precisa ter nada, não precisa ter uma arca aqui montada, um cordeiro ali de ouro, nada, não precisa ter um chofar, não precisa colocar bandeira de Israel, nada disso. Porque nós não precisamos disso, porque Deus é Espírito, certo? O máximo que as igrejas reformadas aceitaram e aceitam até hoje é a cruz vazia, né? Por quê? Porque o cristianismo foi marcado ao longo dos séculos pela presença da cruz. Então, a cruz, entendem os reformados, não seria um problema, uma idolatria nas igrejas, porque seria uma referência ao sacrifício de Cristo, né? Muito embora eu já tenha visto, por exemplo, em alguns lugares, a pessoa, ao chegar à igreja, ter uma cruz, ela vai até a cruz, se ajoelha e ora, por exemplo. Então, tem algum problema? Não sei, porque aí vai depender do coração, né? Eu não sei o coração da pessoa. Não sei se ela entendeu que estar ali diante da cruz é mais santo do que estar, por exemplo, no banco. Se esse foi o entendimento, ela está errada, né? Porque não deve haver nada que seja visual que transforme aquele ambiente num ambiente mais sagrado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós que somos conservadores, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque até aquilo que a gente conserva na igreja pode
se tornar um objeto de adoração, embora a gente negue. Mas às vezes você mantém, por exemplo, certos móveis, certos objetos, certas práticas, e você enrijece de tal maneira aquela cultura, né? E sacraliza aquelas coisas. Isso é muito perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado. Claro que o que é cultural, o que é tradição, faz bem de nós mantermos, né? Se é uma coisa boa, não há problema nisso. A própria Bíblia diz, né? Paulo fala, olha, mantenha a tradição dos apóstolos, né? No fundamento. Então, aquilo que é bom tem que ser mantido, não tem problema. Você só não pode transformar isso em objeto de adoração, né? Então, como se essas coisas em si fossem, por elas próprias, sagradas. Então, só esse parênteses aí, né? Deus é espírito. Bom, então, quando aplicado a anjos, esse termo, né, geralmente eles são usados, quando esse termo espírito, né, eu vou refazer minha frase aqui para não dar mal entendimento, mas é o seguinte, o termo espírito, nós temos que tomar cuidado, porque ele também pode se referir a espíritos malignos, né, chamados demônios. Então, a gente vê isso muito na Bíblia, né? Por exemplo, vamos ver aqui, 1 Timóteo 4:1. É um exemplo só, os irmãos vão se lembrar de outros, né? Quando Jesus, por exemplo, expulsava, então, ali era uma referência a espíritos, né? A gente vê lá o termo espíritos, endemoniados ou malignos, né? Mas é só para os irmãos, então, terem essa referência. É 1 Timóteo 4:1. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4:1. Olha só o contraste que aparece aí no versículo. Vamos ler? Ora, o Espírito, aqui é o Espírito Santo, por isso que está com letra maiúscula, certo? Vamos lá. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, está vendo? Então aqui você tem um contraste entre o Espírito, que é o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, o momento em que Jesus já estava aqui, né, esse momento neotestamentário, em que Paulo escreve para Timóteo, inclusive, alguns vão se apostatar da fé, né? E vão obedecer a espíritos enganadores. É engraçado, irmão, engraçado não, é trágico, né? Que alguns irmãos, às vezes, quando leem textos como esse, eles falam assim, está vendo, pastor? Aí, a Bíblia fala que nos últimos tempos, né, a coisa vai piorar, que vai ter demônio. Mas esses últimos tempos aqui é desde a época que Jesus veio. Então, não fica preocupado não, porque lá na época já era assim, já estava ruim mesmo, né? Desde aquela época. Não é hoje que as coisas pioraram, eu acho que até melhorou. Se a gente for pensar, porque é o seguinte, hoje nós temos mais possibilidade de pregar o Evangelho, por exemplo, né? Nós temos uma capacidade maior de alcançar pessoas, né? Quer dizer, hoje a coisa está bem melhor do que antes. Antes, vamos pegar um exemplo. O camarada chegava numa falsa doutrina, numa cidade, até o apóstolo saber que o fulano levou uma falsa doutrina lá para corrigir, imagina quanto tempo levava isso. Hoje não. Hoje o camarada transmite pelo Instagram, faz uma live, a gente já está vendo o que ele está fazendo lá. Pronto, já resolve. Alguns, né, resolve já na hora. Outros não, mas resolve, está ali, está todo mundo vendo. Então é muito mais fácil, né, do que aquela época. Então Paulo disse, ó, cuidado, Timóteo, porque vai aparecer, gente, o Espírito Santo está falando para nós, espíritos enganadores. Então aqui são anjos considerados demônios, espírito impuro, espírito maligno, né? Então aparecem muito esses termos na Bíblia. Bom, os anjos também são chamados de chamas de fogo ou relâmpagos. Nós vimos isso no Salmo 104, versículo 4, né? E associado a isso, aqui o texto que eu estou seguindo, o pastor Joel Bick diz assim, o termo traduzido como serafim parece também estar relacionado ao verbo queimar. E é interessante, porque o serafim em hebraico é o verbo saraf, em hebraico, que significa queimar, né? E aí ele menciona aqui o seguinte, é possível sugerir uma comparação com fogo ou raio, não é? O raio que vem como juízo de Deus.
Os seres angélicos, em outros lugares, aparecem como carros e cavalos de fogo. Aqui tem um texto que nós vamos ler emblemático, os irmãos vão se lembrar também, lá de 2 Reis, né? E eles acompanham a glória de Deus numa nuvem de tempestade com relâmpagos. Vamos ver essas duas menções? Então, 2 Reis, segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler lá? Muito conhecido porque trata-se de Elias, né? Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Vamos ler juntos. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, um cavalo de fogo, né? Claro que o texto não está se referindo aqui a cavalos mesmo, né? Objetos, animais, como nós conhecemos. São seres celestiais, né? Seres celestiais. Então, carro de fogo, cavalo de fogo. E vamos ver também o Salmo 97. Salmo 97. Nós estamos falando em anjo, o Miguel está conversando ali, né? Salmo 97, 2 e 4, ou 2, 3 e 4. Vamos lá, Salmo 97, 2, 3 e 4. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Então aqui também o pastor Bick faz uma referência, né, analisando esse texto, com o exercício dos anjos. Este fogo que julga, né, como nós vimos lá em Isaías, e como esses relâmpagos que iluminam o mundo, né, que são o brilho da glória de Deus, né? O brilho da glória de Deus. Então os anjos serviriam, meus irmãos, como aqueles seres, né, que movimentam esse espaço glorioso, como nós falamos, né? É claro que a nossa imaginação, obviamente a Bíblia não nos permite, né, fazer especulações, imaginações, mas quando nós lemos textos como esses, dá a impressão de fato que os seres estão, eles manipulam, né, com muita sabedoria aquilo que pertence a Deus. Então, a gente fica pensando, né, o texto fala de relâmpago. Então, claro que o texto não está falando de um relâmpago desses que a gente vê quando chove. Mas quando você vê esses relâmpagos, quando chove, nós deveríamos imaginar isto como um pequeno exemplo daquilo que é o brilho dos anjos, né? Veja como que é interessante. E quando o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, eu penso que é também nesse sentido, né? Então, quando você sentir e perceber brilhar, né, um relâmpago, pense que isso é um reflexo daquilo que um anjo só é capaz de produzir, né? Então, imagine a glória que as Escrituras apontam para esses seres celestiais. Outro termo, irmãos, para a gente caminhar para a finalização, nós vamos ver mais dois, pelo menos, é o termo filhos de Deus. A expressão filhos de Deus, né, ela também pode se referir a anjos. E aí a gente se lembra, né, por exemplo, quando os termos eles apontam para os anjos de Deus como sendo aqueles que são criados por Deus para exercer a autoridade do Senhor. Vamos ver aqui Hebreus 1:6. Hebreus 1:6. Os anjos, né, como nós vimos aqui, também citamos esse texto, né, semana passada.
Vamos ler juntos aqui. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui, por que a gente pode considerar como filhos de Deus? Porque repare que o escritor aos Hebreus, ele usa para Jesus Cristo a expressão primogênito. Então, primogênito é aquele que nasceu primeiro, né? Então, os anjos, eles vêm como sendo também filhos de Deus, certo? Então, essa é a ideia do texto, né? Os anjos também são filhos de Deus, porque eles sucedem àquele que é o primogênito, aquele que é Jesus Cristo. Exército do céu, uma outra referência também, né, que aparece aqui, a anjos. Os anjos do Senhor são os seus exércitos. Esses exércitos, eles servem para louvar o nome do Senhor, fazer a vontade do Senhor e, como é próprio de um exército, lutar também por aquelas coisas que devem ser protegidas, né, por Deus. Vamos ler só 2 textos aqui, serão suficientes, né? Vamos ver, por exemplo, Salmo 148. Salmo 148, versículo 2. Salmo 148, versículo 2. Vamos ler? Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Está vendo? Lembra daquilo que eu falei com os irmãos agora há pouco, do paralelismo? Então, anjos aqui significa também legiões celestes. É a mesma coisa, são termos paralelos. Então, aqui o Salmo quer dizer que os anjos, eles são do exército do Senhor, né? Legiões são exércitos. Era um termo muito utilizado para exércitos, especialmente para os exércitos romanos, né? Então, a legião era aquele grupo de homens, né, que geralmente fazia parte de um determinado povoado, né, de uma determinada região, né? E eles então eram responsáveis pela segurança, né, pela proteção daquela determinada região. Então, eles são os chamados seres, melhor dizendo, a legião celestial. Lembra quando Jesus expulsa, né, os demônios e depois vai para os porcos? Lá Jesus fala, legião, o demônio diz, né, legião é o meu nome. Por quê? Porque são muitos, né? Ali é a referência, então legião representa um grupo de soldados, né? No caso ali eram anjos impuros, né? Imundos, chamados também de demônios. Eu disse que falaria de 2, mas falarei de uma última, terceira, que é importante, porque Paulo menciona estes chamados principados e potestades. É um termo que a gente lê em Paulo, né? E alguns estudiosos, eles acham que esses termos eles se referem a autoridades humanas, né? Então seriam, por exemplo, principados, né, que seriam príncipes humanos, e potestades, que vem de poder, né, de potestas no latim, né, do grego também similar, que é de poderoso, né, ou seja, é aquele que governa, é um tipo de um déspota, né, de um rei mesmo poderoso. Mas alguns autores, como por exemplo o pastor Joel Bick, entendem também que nisso estão incluídos, né, nesses principados e potestades, estão incluídos também os anjos. Por quê? Porque Paulo inclui nessa lista aquilo que ele chama de seres invisíveis. Por exemplo, lá em Colossenses, vamos ver lá, Colossenses 1:16. E também Efésios 3:10. Nós vamos ver esses 2 textos. Primeiro Colossenses 1:16. Aqui ele está falando de Cristo, né? Versículo 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito? Porque tudo foi criado a partir dele, né? João capítulo 1. Sem ele nada do que foi feito se fez. E aí vem o versículo 16, vamos ler? Pois nele, né, que é em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está vendo? Então aqui
alguns intérpretes, como o pastor Joel Bick, por exemplo, entende que quando o texto de Paulo diz visíveis e invisíveis, nesse invisíveis aí estão também incluídos, por exemplo, os anjos. Então, ou seja, seria aqui o trono de Deus, que é invisível, as soberanias angelicais, que são invisíveis, os principados angelicais, as potestades, né, que são potestades espirituais, celestiais. Então, aqui estariam incluídas também, além das coisas visíveis, aquelas também invisíveis. Então, não só a soberania, por exemplo, de um país como a China. A China tem uma soberania, né, hoje, por exemplo, no mundo. Os Estados Unidos têm uma soberania. Não só essas soberanias a quem Paulo se refere, mas as soberanias espirituais também, aquelas que são invisíveis, né, estão incluídas também. E Efésios 3:10, que também nos ajuda nesse mesmo raciocínio. Efésios 3:10. Vamos ler. Para que, é isso mesmo, vamos lá. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, olha só, nos lugares celestiais, está vendo? Então, onde é que a igreja será conhecida? Será conhecida nos lugares celestiais pelos principados e potestades. Então, por esse entendimento, né, os autores como por exemplo o pastor Bick, entendem que aqui é uma referência também aos seres angelicais. Então, eles são poderosos, por isso eles habitam um mundo que é um mundo celeste, né, um mundo diferente do nosso mundo. Eles não são suscetíveis, embora sejam sujeitos à mudança, né, como nós vimos ali, eles são mais resistentes do que nós, então por isso mesmo nós temos essa ideia, né, de que aqueles que caíram e que se tornaram demônios, né, eles foram afastados e agora Deus tem o seu exército, que é o exército de anjos santos, puros, né, portanto, e por isso mesmo eles permanecerão até o fim, serão preservados, né, de cair, porque eles foram eleitos por Deus, ou criados por Deus, para não eleitos para a salvação, mas foram criados por Deus, né, escolhidos por Deus, para serem estes anjos de seu exército, né, ou pertencentes ao seu trono. E para finalizar, meus irmãos, fazer aqui uma referência, né, até o irmão Ronaldo, a gente falou sobre isso esses dias, a questão da menção de nomes, né? Então a gente tem algumas menções específicas, né, de anjos, como por exemplo o Gabriel e o Miguel, né? São anjos que são mencionados nas Escrituras. E por isso, a gente, em se tratando, né, do texto de Miguel, é um texto muito interessante, porque lá no texto de Daniel, no capítulo 10, versículo 13, vamos abrir lá para a nossa instrução nesse ponto, né? Profeta Daniel. Daniel, na minha opinião, é um dos livros mais difíceis de nós interpretarmos. Algumas pessoas têm dificuldades com o Apocalipse, mas eu particularmente acho Daniel mais difícil que o Apocalipse. É um texto profético, né? Assim como o Apocalipse, mas é um texto mais complicado, né? Até pela distância cultural, linguística, né? Porque Daniel está no Antigo Testamento, então você tem outra língua, outra cultura, né? Mas vamos ver aí, Daniel 10, 13. E aqui nesse texto, a gente tem então a referência nominal, né, ao anjo Miguel. Vamos ler? Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui é uma referência, né? Esse Miguel aqui, segundo os intérpretes, se refere exatamente a este primeiro dos príncipes, né? Ele não é o senhor de todos, não é, vamos dizer assim, não é o
o anjão, né, da turma, mas é aquele que escolhido por Deus para liderar, né? Tanto é que lá em Apocalipse também aparece aquele que chega, o texto chega a afirmar que é aquele que é como Deus, né? Então assim, não no sentido de ser Deus, obviamente, mas no sentido de ter a liderança, né, sobre o exército de anjos. Gabriel aparece como sendo aquele que é o mensageiro, o comunicador, enquanto Miguel é aquele que é o guarda, aquele que é o que mantém, né, em ordem as coisas do Senhor. E deixe-me aqui, irmãos, eu tenho 3 minutinhos para completar 9 horas. Eu quero rapidamente dizer o seguinte: os anjos são espíritos de Deus, nós falamos sobre isso, Hebreus 1,14, né? Os anjos são servos de Deus, nós também falamos sobre isso. Os anjos, eles existem para ser ministros de Deus, né? Que é a palavra que nós costumeiramente usamos para nos referirmos, por exemplo, à liturgia, né? Eles são aqueles que nós chamamos de liturgos, ou aqueles que servem, aqueles servos oficiais, são os que oficiam, né? São os oficiais, aqueles que vêm, que fazem o ofício do culto a Deus, ou seja, o serviço a Deus. A Bíblia diz que eles são seres inteligentes, como o caso de Gabriel, por exemplo, lá em Lucas 1,19, vamos abrir esse texto? O tempo está acabando, mas eu acho que é importante. Lucas 1,19, já que eu citei Miguel, né? Seria injusto com Gabriel se não o citasse também. Lucas 1,19. Vamos ler juntos? Lucas 1,19. Vamos lá. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Está vendo? Então, confirmando aquilo que eu disse, né? O mensageiro de Deus, aquele que assiste na presença de Deus, aquele que está próximo ao Senhor e que é o responsável pelos correios, né, de Deus. São afetuosos, a Bíblia diz isso também, né? Os anjos, eles são sempre aqueles que atribuem a Deus com afeto, júbilo, sinceridade. Então isso é importante, né? Por exemplo, nós temos alguns textos aqui, 1 de Pedro 1,12, Lucas 15,10 e outros textos, né? E esses servos de Deus também são, como já falei, exército de Deus. E aí a Bíblia se refere a esse exército de várias maneiras, né? Diz, por exemplo, a Bíblia fala muitos anjos, como está em Daniel 7,10. A Bíblia fala de legiões de anjos, como Mateus 26,53. Fala de miríades, né, que são milhares, a palavra significa milhares, também se referindo aos anjos, né? Esse exército é um exército organizado, como a gente viu no caso de Miguel, por exemplo, que era o primeiro dos príncipes. Aí a Bíblia fala sobre arcanjo, fala sobre príncipe dos persas, como nós lemos. São também valorosos em poder, ou seja, são poderosos. Então, tudo isso se referindo às características mesmo de exército, né? E, finalmente, irmãos, esses anjos, eles servem, como eu já disse, mas quero fechar com isto, até pelo texto que nós lemos de Lucas, são anjos que assistem, né, como diz o texto aqui, assistem diante de Deus. Assistir o que é? Servir. Então são seres criados por Deus para celebrarem a glória de Deus, para louvarem o Senhor, como fizeram os anjos lá, os serafins, lá em Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Como fizeram também lá no texto de Apocalipse, que nós lemos, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então esses anjos, eles louvam a glória de Deus, eles guardam os lugares sagrados e as coisas sagradas, como o paraíso, como nós vemos, né? Eles comunicam a palavra de Deus, como o caso de Gabriel, por exemplo, nesse texto de Lucas. Cuidam dos filhos de Deus. Esse é um ponto importante, né, que eu até mencionei no estudo passado, né?
porque tem aquela ideia do chamado anjo da guarda, né? Então, de que maneira, né, os anjos cuidam de nós? Os anjos cuidam de nós exatamente porque, como eles cumprem, né, o propósito de Deus, obviamente eles cuidam daquilo que pertence a Deus. E o que é mais importante no mundo que pertence a Deus, senão a sua igreja, senão o seu povo? Então Deus protege o seu povo por meio dos seus anjos. E aí, lá em Hebreus 1,14, o texto diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha que pergunta interessante que o escritor aos Hebreus faz, né? Se os irmãos quiserem marcar aí, Hebreus 1,14, o texto que eu li. Não são eles, os anjos, então, esses espíritos ministradores que servem exatamente para nos guardar? Que coisa maravilhosa, né? Então, nós não temos anjos da guarda individualmente, né? Você não tem um anjinho que te guarda, mas os anjos do Senhor acampam-se, no plural, ao redor daqueles que o temem, e livra, né? Quem são estes que temem? A igreja do Senhor, é o povo de Deus, né? Então nós somos sim guardados, protegidos pelos seres celestiais, pelos anjos do Senhor. Eles protegem os filhos de Deus, protegem os servos do Senhor. Há um outro texto interessante, lá em Atos 5, né? Quando os apóstolos estavam presos, diz o texto lá o seguinte: um anjo, né, do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu para fora aqueles que estavam presos, né, libertando ali Pedro da prisão. Então, quem libertou? Um anjo do Senhor. Possivelmente eles não viram, mas as portas se abriram, né? Então o anjo do Senhor estava ali guardando. Também lá em Tiago, né, aparece o texto que o anjo do Senhor matou o perseguidor que estava aprisionando Pedro, né? Ali é uma referência também a esse texto, e a palavra de Deus se multiplicou por isso. Então, quer dizer, o anjo de Deus, ou os anjos de Deus, não um anjo especificamente, mas o exército de anjos, eles executam os juízos de Deus, punem os ímpios para proteger aqueles que são eleitos pelo Senhor. Então, meus irmãos, resumindo, né? Nós vimos aqui a existência dos anjos. Eles existem, de fato, porque a Bíblia nos diz a respeito disso, muito embora nós não tenhamos como provar estas coisas do ponto de vista dos nossos sentidos. Então, nós não vamos ver um anjo, nós vamos ouvir um anjo, não vamos ter como provar isso, né, do ponto de vista de aspectos da ciência, embora, como eu disse no estudo anterior, até mesmo alguns filósofos, eles sugeriram a existência de seres espirituais, né, seres que não são seres materiais como nós. Vimos também que estes anjos, eles recebem diversos nomes nas Escrituras, né, e esses nomes significam a razão da existência deles, né, por que eles existem, para que eles existem. Vimos as características deles: são seres imortais, santos, poderosos, inteligentes, né, muito acima da nossa capacidade. São seres por quem Cristo não precisou morrer. Então Cristo não redimiu anjos, né? Cristo redimiu seres humanos. Os anjos não. Os que caíram acompanham Satanás. Os que não caíram permanecem no trono de Deus. E vimos agora, finalmente, o que eles fazem, né? É o exército de Deus que visa glorificar a Deus com as suas ações, levar a mensagem de Deus, serem mensageiros, e, finalmente, talvez aquilo que mais nos afete, né? São também ministros do Senhor para guardar o povo do Senhor em toda circunstância, em toda situação, a fim de nos manter também, né, como preservados para aquele dia no qual todos nós, inclusive os anjos, cantaremos ao Senhor aqueles belos cânticos, né, que estão descritos ali no Apocalipse. Então, esta é o resumo, muito rápido, obviamente, né, deste tema, que é um tema muito rico e que nós tratamos aí nesses dois estudos a respeito da pergunta 16, né, do Catecismo Maior da criação dos anjos.